caras mulheres do clube e todos os que vão acompanhar, né, e assistir esse vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando agora foi uma decisão de última hora, não tem exatamente um roteiro, é mais porque eu estava fazendo uma leitura e me deparei com um texto muito bonito que eu gostaria de compartilhar. Eu achei que valeria a pena falar um pouquinho sobre isso com vocês, especialmente pensando no Clube de Leitura Mãe Amável. É um trecho do livro Castidade, a Reconciliação dos Sentidos, de Erik Varden. Erik Varden é um bispo norueguês que é monge trapista. Se vocês pesquisarem o nome dele na internet, né, vão achar alguns vídeos aí muito bons de palestras, pregações e considerações, sobretudo sobre os padres do deserto. E ele escreveu esse livro aqui, que é sobre castidade, mas ele fala não somente da castidade pensando num público celibatário, mas também em pessoas casadas, né? Ou seja, porque a castidade é para todos. E ele traz uma reflexão sobre o versículo 4 do capítulo 12 do livro de Provérbios, que diz: a boa esposa é a coroa do seu marido. Então ele vai fazer uma reflexão em cima da imagem da coroa. A imagem da coroa lembra um versículo do livro dos Provérbios: a boa esposa é a coroa do seu marido. Então, a ideia é que eu queria, né, meio que compartilhar a minha leitura com vocês. Eu vou ler um pouquinho aqui desse trecho e aí fazendo algumas considerações, como se a gente estivesse conversando sobre o livro. Há um eco também do versículo do Salmo 8º que consideramos anteriormente: com glória e honra o coroaste. Salmo 8, versículo 6. O uso teológico da imagem nupcial pressupõe seu enraizamento na realidade humana. O emblema da primeira dispensação da graça, a coroa, é restituído ao homem pela mulher. Em virtude da sua união comprometida, ambos recuperam a plenitude. Então, olha só. Vamos entender que talvez o texto seja um pouco difícil, mas a minha ideia justamente é traduzir numa linguagem mais simples aqui o que o Erik Varden está dizendo. Então ele fala sobre a imagem nupcial, fala sobre a questão da dispensação da graça. Lembrando, o ser humano perdeu a graça no pecado original por intermédio da mulher. E o homem recupera a graça também por intermédio da mulher. Não só porque Nossa Senhora traz Jesus, né, mas também porque existe todo um significado, um sentido de graça no matrimônio. Lembrando que o pecado original, ele provoca a primeira... digamos assim, o primeiro embate, a primeira tensão entre o primeiro casal. O ser humano, antes do pecado original, ele era coroado de glória. O pecado, ele traz consigo, lá no paraíso, essa perda da coroa, né, da coroa de glória, e ao mesmo tempo essa perda da harmonia entre o homem e a mulher. Esse motivo é representado na cerimônia de coroação que ainda vemos em um casamento cristão bizantino. Então, o casamento cristão no rito bizantino, ou seja, no rito grego, ele tem ainda uma cerimônia de coroação. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver casais, né, com coroas mesmo, como se fosse coroa de rei e de rainha. Depois de entrar na igreja, após a troca de alianças no nártex é a entrada do templo, então eles trocam aliança lá, o sacerdote pergunta aos noivos se assumem seu compromisso livremente. Então eles vão responder, rezam as orações e cantam a grande ladainha. O sacerdote então coloca uma coroa, primeiro na cabeça do noivo e depois na cabeça da noiva, coroando um com o outro. Olha que interessante. A ideia que se passa é que
A esposa é a coroa do marido, o marido é a coroa da esposa. Abençoa o casal 3 vezes, dizendo em cada vez: Senhor nosso Deus, coroai-os de glória e honra. Isso não indica que naquele momento o paraíso está palpavelmente presente na terra como um penhor, né? Ou seja, olha que bonito. É como se no casamento meio se restaurasse o paraíso. Nessas coroas há uma referência à coroa do martírio. As orações que acompanham o rito explicitam isso, né? Ou seja, nas orações que o padre faz, se fala da coroa do martírio, da morte por Cristo. O estado matrimonial é um estado de testemunho cristão. Lembrando, né, que a palavra martírio, martíria em grego, significa testemunho. O mártir é aquele que dá testemunho de Cristo. O estado matrimonial, o casamento, é um estado de testemunho. Sempre custoso, mas acima de tudo, né, contemplamos a coroa de glória do Éden, a restauração da humanidade, a sua primeira dignidade. Assim como o martírio, ele é difícil, mas ele dá para o mártir o paraíso, a coroa de glória, assim também o matrimônio, ele tem esse aspecto de custo, de dificuldade, sacrifício, ao mesmo tempo que ele tem esse aspecto de restauração da coroa de glória. Nunca é demais enfatizar que o casamento cristão só é compreensível e realizável à luz dessa abertura à transcendência. O casamento cristão é categoricamente diferente de um contrato civil. Ou seja, o casamento cristão, ele é sempre pensado nessa direção para a transcendência, para Deus. Não é um contrato civil em que duas pessoas vão lá, assinam um papel diante de uma testemunha do governo e, ou seja, não tem nenhuma referência que aponta para cima, né? É um negócio totalmente imanente, terreno. Não se limita a selar um vínculo entre indivíduos que se amam. Promove uma nova criação. O casamento cristão promove uma nova criação. A realização da natureza humana ao sanar a ferida da solidão infligida pelos sexos, permitindo que a mulher e o homem encontrem um no outro a realização humana que cada um anseia. Então o casamento promove essa nova criação. O casamento ele é feito também para curar essa ferida da solidão que existia no homem e na mulher, que existe no homem e na mulher. A integração no plano horizontal e relacional eleva os dois juntos a uma outra comunhão ao longo de um eixo vertical. Ou seja, um e o outro se unem numa subida que eleva a ambos. No rito matrimonial bizantino, a coroação é seguida por uma leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 5º, um trecho do capítulo 5º. Ela proclama que a unidade entre marido e mulher, ao mesmo tempo em que os envolve totalmente em corpo, alma e mente, também aponta para além deles. Ela é encarnada e concreta, ao mesmo tempo é icônica, o símbolo de um mistério. E aqui ele cita Efésios 5,32. Este mistério é profundo, eu o entendo em relação a Cristo e a Igreja. Ou seja, olha só, o casamento, a união entre homem e mulher, no matrimônio cristão, é um mistério profundo. É um mistério de Cristo e da Igreja. Sempre aponta para cima. Um dos grandes problemas é que a gente foi esvaziando o casamento de todo o significado transcendente e pensando o casamento somente como algo social, humano, terreno. É por isso que as pessoas se preocupam tanto com apetrechos, com acessórios, com festas, etc., que são coisas que deveriam ser utilizadas para celebrar a grandeza do ato transcendental misterioso que acontece, mas que às vezes acaba absorvendo toda a preocupação e faz com que o casal simplesmente se esqueça daquilo que está acontecendo de realmente importante. Não se poderia encontrar um modo mais radical de expressar o alcance da aliança nupcial.
prefigura a realização escatológica da vocação do homem, para cuja causa, dizem os padres da Igreja, o mundo foi feito, a reconciliação final e eterna da natureza humana e divina, prevista nas Escrituras como as núpcias do Cordeiro. Olha que profundidade, né? Vamos entender. Né? O que ele está dizendo aqui? A aliança nupcial é expressada por São Paulo como a prefiguração da realização escatológica. Cuidado que às vezes a palavra ser difícil, sendo difícil a pessoa, né, para de prestar atenção. Escatológico significa aquilo que pertence às últimas coisas. Né? Então, realização escatológica da vocação do homem significa o que o ser humano vai realizar no fim. Qual que é o termo, o objetivo final da vida? É essa reconciliação, esse reencontro, depois que o pecado original separa o homem de Deus. E o homem, ele é convidado por Deus para se reconciliar com ele, para se unir novamente a ele. Essa reconciliação eterna da natureza humana e divina é chamada pelo Apocalipse de núpcias do Cordeiro, bodas do Cordeiro. Porque é em Cristo que acontece essa realização, essa reconciliação. E o matrimônio é esse grande mistério. Por quê? São Paulo, quando ele fala do matrimônio, ele quase que meio que vai confundindo as coisas. Não que ele está fazendo uma confusão, mas ele fala como se fossem tudo um só mistério. A união entre Cristo e a Igreja, a união entre o homem e a mulher no matrimônio cristão. Quando essas núpcias forem celebradas, toda a carne lançará suas coroas diante do trono de Deus em um ato de adoração. Não haverá mais necessidade de símbolos quando estivermos imersos no real. Então, e é por isso, aqui eu não vou continuar lendo muito, para não estender demais, mas o Eric Warner, o autor, comenta sobre um debate que existiu muito no início da igreja sobre a questão do matrimônio, porque alguns, né, existia muito a ideia no início do cristianismo de que o mundo estava acabando, né, ou seja, a volta de Cristo estava próxima. E alguns cristãos começaram a dizer, olha, a gente não tem que casar mais. Né? Casamento é um negócio muito mundano, muito material, né? Prazeres, etc. E a igreja condena essa mentalidade. Né? Condena e fala, ele cita aqui o monge Pafinúcio, do século IV, que era discípulo de Santo Antão Abade, que defende o ideal do matrimônio cristão, né? Dizendo que a relação sexual dentro do matrimônio é uma relação casta. E assim como a salvação de Deus, né, ele termina dizendo que é realizada pessoalmente e não genericamente, né, ou seja, Deus ele salva cada um, não salva uma humanidade genérica sem rosto. O casamento que aponta para a salvação é uma união pessoal. Os cônjuges que administram o sacramento do matrimônio um ao outro não são mais dois, tornam-se uma só carne. Sua união é ontológica e abrangente, o seu selo é definitivo e, portanto, indissolúvel. No casamento é realizado um enxerto que não pode ser desfeito sem deixar feridas. Né? Essa salvação no matrimônio, ou seja, a salvação é sempre pessoal, e no matrimônio existe essa união, esse enxerto entre o homem e a mulher, em que ambos agora, juntos, devem caminhar para a salvação. Evidente que a salvação continua sendo pessoal, no sentido de que pode acontecer de que o marido vá para o céu e a esposa para o inferno, ou ao contrário, mas a partir do momento que existe essa união matrimonial de uma só carne, deveria se viver essa busca do céu, do paraíso, como se fossem um só, para continuar representando
né, na própria vida essa união sublime, esse mistério profundo de Cristo e da Igreja. Então, eu só queria compartilhar um pouco com vocês essa leitura que eu tô fazendo. Eu achei muito bonito esse trecho do livro, né, e essa reflexão sobre a coroa, né? Ou seja, a esposa, o livro do Provérbios fala que a boa esposa é a coroa do marido. Depois a liturgia bizantina mostra que um é a coroa do outro, né? E isso não significa somente um enfeite, uma coisa bonita, mas isso nos remete àquela ideia de que o matrimônio, de certa maneira, reconcilia, né? O matrimônio ele representa também o fim do reino do pecado, porque com o pecado acontece esse distanciamento entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher. E o matrimônio ele traz de volta, ele reconcilia, ele une novamente pela graça de Deus o homem e a mulher, e ele expressa esse mistério profundo da união entre Cristo e a Igreja, que é, né, o símbolo dessa reconciliação entre Deus e o homem, que acontece pelo mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, né? Essa é a mensagem. Nem sei se eu posso chamar de mensagem. Eu queria, né, meio que trocar uma ideia aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem um pouco dessas reflexões desse livro para a vida de vocês, né? Uma reflexão para o bem espiritual. Tá bom? Deus abençoe.